para a palavra de Deus, Evangelho de Mateus. Depois nós vamos ter o batismo. E hoje está gostoso, né? Sol, calor, né? Hoje está gostoso. Amém. Então a palavra de Deus, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículos do 69 até o 75. Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 69. Diz assim a palavra de Deus. Pode ficar sentadinho mesmo. E você que não tem a Bíblia, você pode acompanhar aí na tela, tá? Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Versículo 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele, Pedro, negou outra vez com juramento. Ele disse: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar? Feche os teus olhos. Vou pedir a você que está também na internet aí nos acompanhando, se você pode, feche os teus olhos também. Nós vamos orar agora e pedir que Deus fale conosco. Se você estiver dirigindo o carro aí, não feche os olhos, tá? Senão você vai falar com Jesus pessoalmente. Então, não fecha não, mas vamos, se você pode, está em casa, tá no trabalho, tem condições de tirar um momento agora de oração bem rápido, vamos fazer isso. Feche os teus olhos e peça para Deus falar ao teu coração através desta palavra. Senhor amado Deus, temos algo que é tão precioso, e temos no Brasil a liberdade, Senhor, de termos a Tua palavra, algo maravilhoso, precioso. O que eu peço é que o Senhor fale mais comigo e fale com cada vida agora que está, Senhor, participando, Senhor, deste culto, desta palavra. O Senhor fale com cada um de nós agora. Tu sabes, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. E eu peço que o Senhor fale conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto ele é bem conhecido, né? Eu já vou entrar nele aqui, que fala sobre as 3 vezes que Pedro nega Jesus. Uma coisa nesse texto que eu posso ressaltar de bom é nessa 3ª vez que falam para Pedro: és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia, quer dizer, te entrega. Você é um cristão, você é da turma aí dos discípulos de Jesus, porque o seu jeito de falar denuncia isso, te entrega. Que também as pessoas possam estar vendo isso em nós, que o nosso modo de falar, o nosso modo de agir nos denuncie, entregue a gente, mostre que nós somos de Deus, que nós somos pessoas, que servimos a Deus de verdade. Então
isso que acontece aí com Pedro é algo bom ali. Viram pelo seu jeito de falar que ele era um seguidor de Jesus. Eu espero que as pessoas vejam em mim, não porque se eu estiver carregando uma Bíblia, né, embaixo do braço, acharem que eu sou crente. Não, mas no momento que às vezes eu estou de camiseta, short, chinelo, e as pessoas olharem para mim, o meu modo de falar ou de agir, denuncie, mostre para as pessoas que eu sou de Jesus, que eu sirvo a Deus. Eu espero que isso aconteça na minha vida e na tua também. Então, o jeito de Pedro falar entregava ele, por mais que ele já tinha negado 2 vezes. Falam novamente com ele e falam: você é sim discípulo dele, porque o teu jeito de falar te entrega. E diz aqui que então ele começa a praguejar e a jurar que não conhece Jesus. E aí então diz que Pedro se lembra daquilo que Jesus falou para ele, que antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo 3 vezes. Pedro nega Jesus, um homem que falou para Jesus que daria a vida por ele. Pedro estava tomado de emoção e fala para Jesus que daria a vida se tentasse fazer algum mal com Jesus. E Jesus então dá uma prensa, né, em Pedro e fala: Pedro, você está falando isso aí, você não sabe o que você está falando, porque você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu acho que Pedro deve ter pensado: quem? Jesus, você não me conhece. Acho que Pedro deve ter pensado: você não sabe quem eu sou, rapaz. Sou caba macho, né? Não tem essa não vou te negar não. E até esse galo cantar, a gente sempre ouviu falar que é o galo, né? A ave, né? Mas uns estudiosos falam que era aquele cara que anunciava as horas lá em Roma, né? Os horários. Então, seja o galo, né? Vai, né? Então tá bom, o galo também. Mas se for aquele que toca as trombetas anunciando os horários, não tem problema nenhum. O que importa é o que Jesus tinha falado com Pedro, porque às vezes na nossa emoção a gente fala: Senhor, por ti eu dou a vida, mas na hora que aperta a coisa, será que eu daria a vida por Jesus? Às vezes a pessoa nem precisa dar a vida, às vezes não fala nem a verdade. Às vezes a pessoa mente porque vai ter um ganho em algum negócio, porque vai se dar bem em algum momento e precisa mentir para aquilo, mesmo que desagrade a Jesus, a pessoa vai mentir. Imagina se for para dar a vida. Uma coisa que o ser humano está esquecendo: a Bíblia fala que a salvação hoje é de graça. Por isso que fala a igreja fala que nós estamos vivendo o tempo da graça. Hoje você é salvo pela graça, por aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você, o sacrifício dele. Ninguém precisa ser crucificado para ser salvo. Ninguém precisa fazer nenhum sacrifício pela sua salvação, porque Jesus já fez o sacrifício. Tanto que João Batista, quando vê Jesus, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi sacrificado por nós. Então nós estamos vivendo o tempo da graça. Basta eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu já tenho o passaporte carimbado para ir para o céu. Ou seja, eu sou salvo através do que Jesus fez na cruz. Se não for Jesus, desliga, hein? Então, tocou o celular de alguém aí. Então, a pessoa hoje pode ter a salvação pela graça. O que é graça? Favor imerecido, coisa que eu não mereci, Deus fez por mim, porque eu era pecador. Então, Jesus paga os meus pecados. Mas virá um tempo, a Bíblia fala, e Jesus falou sobre isso também,
que haverá um tempo que ele virá buscar a sua igreja. As pessoas serão levadas para o céu. Hoje a gente pensa nisso e fala, imagina, isso nem pode acontecer, nada disso. E as pessoas estão meio que dormindo e não estão reparando as profecias da Bíblia. Às vezes a gente conhece tantas coisas, tem tanto conhecimento, e algo que está escrito há mais de 2000 anos, que é o Novo Testamento, a gente às vezes não dá muita atenção. E depois do arrebatamento da igreja, a pessoa, para ser salva, ela vai ter que dar sua vida para isso. Será que hoje, que é de graça, eu estou disposto a entregar minha vida para Jesus? E quando eu tiver que morrer por isso, será que eu vou estar disposto a morrer? Então aqui Pedro, ele nega Jesus, e ele ouve então cantar do galo, seja a ave, ou seja lá o cara que tocava a trombeta lá, avisando a troca do turno lá dos guardas. Então, quando ele ouve isso, ele lembra do que Jesus falou para ele, e diz aqui no final do versículo 75, e saindo dali, chorou amargamente, bem no finalzinho, ó, e saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro vê que ele pisou na bola, e ele vê que se cumpriu aquilo que Jesus falou. E a gente vai ver algo aqui, que Pedro tem uma posição de arrependimento. Ele começa a chorar, sai do lugar. E quando nós sinceramente servimos a Deus, queremos agradar a Deus, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente falha, quando pisa na bola, seja o nome que você quiser usar, nós nos sentimos mal, porque não é da nossa vontade pecar, errar, mas todos nós estamos sujeitos a isso, do pastor até o último lá da igreja. Todos nós estamos sujeitos a erros, a falhas, a cometer algo que desagrade a Deus ou desagrade alguma pessoa, e a gente se sente mal com isso. O crente não pode se acostumar, uma pessoa que fala que é de Deus, que agrada a Deus, que serve a Deus, não pode se acostumar com o pecado, com a coisa errada. Então a gente se sente mal, às vezes a gente se sente a pior pessoa do mundo, e foi o que aconteceu com Pedro. Ele falou, puxa, eu andando com Jesus, vendo quem Jesus era, como que eu pude negar Jesus? E aí vem uma história aqui que está na Bíblia tão importante. E aí nós vamos lá para Evangelho de João primeiro. Evangelho de João, o capítulo 21, que é o último capítulo. Evangelho de João, capítulo 21. Nesse capítulo 21 mostra a terceira vez que Jesus aparece para os discípulos. Jesus é crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele aparece para os discípulos uma, duas vezes. Essa é a terceira vez que ele aparece aos discípulos. Os discípulos tinham ido pescar, não tinham pescado nada. Jesus dá uma direção, fala para eles lançarem a rede do lado direito do barco. Eles pescam bastante peixe e tal, e chegam na praia, onde Jesus estava ali. E aí então, olha o que acontece. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Olha só. Pode colocar. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta, apacenta os meus cordeiros, ou cuida das minhas ovelhas. Ao versículo 16, tornou a perguntar-lhe:
Pela segunda vez, Jesus pergunta para Pedro de novo: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Olha o versículo 17 agora. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele, Pedro, Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu, olha o que Pedro fala para Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui a gente vê no final do Evangelho de João o tratamento de Jesus com Pedro. Pedro não estava entendendo isso. Depois ali de terem comido, Jesus fala: Pedro, você me ama? Eu acho que Pedro estava com aquela pulguinha atrás da orelha, falando: Jesus vai me catar a qualquer hora de jeito, né? Aí acho que Jesus falou: Pedro, vem cá um pouquinho, deixa eu falar com você. Sabe quando o pastor chama você para conversar lá na sala? Aí você fala: vixe, já era, né? A casa caiu, né? Então, Jesus falou: Pedro, vem cá, deixa eu bater um papinho com você. E Jesus pega e fala: Pedro, você me ama? O Pedro, acho que na hora já lembrou, né? Jesus já quer me apontar minhas falhas, meus erros. Jesus já quer me acusar, já quer vir falar comigo que eu neguei ele naquele dia. Jesus falou: Pedro, você me ama? Pedro falou: Senhor, eu te amo, o Senhor sabe disso. Jesus falou: então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Acho que Pedro falou: nossa, só isso? Aí Jesus falou: Pedro, olha aqui para mim, Pedro, você me ama, Pedro? Você me ama mesmo? E Pedro falou: Senhor, eu te amo. Jesus falou: então, Pedro, pastoreia, cuida das minhas ovelhas. E aí Jesus chama Pedro de novo, pergunta de novo, fala: Pedro, olha aqui para mim, Pedro, você me ama mesmo, Pedro, de verdade? E diz aí a Bíblia que Pedro fica triste com isso. Pedro se entristece porque Jesus estava perguntando para ele pela terceira vez. E Pedro fala: Senhor, olha o que Pedro responde: Senhor, tu sabe todas as coisas. Só faltou Pedro falar: lembra quando eu falei que eu ia morrer por você? Eu ia morrer pelo Senhor? E o Senhor falou: não, você vai me negar 3 vezes. Lembra disso? Só faltou Pedro falar isso. Pedro falou: Senhor, tu sabe todas as coisas. Na cabeça de Pedro deve ter passado, a Bíblia não diz isso, mas a gente pode viajar um pouco. Pedro deve ter pensado assim: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor está me perguntando tudo isso aí porque eu te neguei 3 vezes, estou ligado, estou sabendo qual é que é aí, o Senhor está me chamando aí para me dar uma bronca, né? Pedro fala: Senhor, eu te amo, o Senhor sabe de todas as coisas. E Jesus falou: Pedro, então cuida das minhas ovelhas. Era um tratamento que Jesus estava fazendo com Pedro. Aquilo ficou na cabeça de Pedro. Depois que Pedro nega Jesus, ele se arrepende, ele chora, ele se arrepende e ele volta a se unir com os discípulos. Jesus aparece uma vez, 2 vezes, Jesus nunca questionou isso com Pedro, mas na terceira vez Jesus chama Pedro. E eu quero te dizer, isso acontece comigo e com você. Quantas vezes nós temos negado Jesus com as nossas palavras, nossas atitudes? Quantas vezes a gente tem negado Jesus porque a gente sequer tem buscado a Deus naquilo que a gente vai fazer? E às vezes a gente dá cabeçada, quebra a cara, mas porque a gente não pede direção de Deus. Quantas pessoas dão cabeçada, casa com qualquer um aí, porque achou que dá, estou amando, né?
não pede direção de Deus. Senhor, isso é bom para a minha vida. Quantas pessoas se arrependem da faculdade que fez, porque não pediu uma direção de Deus, mas fez porque o outro amigo ia fazer também, fez porque os pais falaram, você tem que fazer isso, fez porque queria seguir a profissão dos pais, e hoje a pessoa não é feliz, porque não pediu uma direção de Deus. Quantos às vezes negam que essa história de Jesus é verdadeira? Isso é um conto da carochinha, isso é papo para tirar dinheiro dos outros. Mas quantas evidências a gente tem de que essa história é real? A gente crê em tantas coisas, fala, como crer em Deus se a gente não vê? E como que a gente crê que existe o ar se a gente não vê o ar também e respira ele? É tão difícil crer em Deus, mas quando a gente crê e começa a viver com Deus, a gente vê que Deus é real, a gente vê que Jesus realmente é verdade, a história de Jesus é verdadeira. Então, Pedro aqui, ele se arrepende, e ele precisava ser tratado. Por quê? Porque quando ele nega Jesus 3 vezes, ele se sentiu a pior pessoa do mundo. Ele achou que Jesus nunca mais ia confiar nele. Ele achou que não era mais merecedor de estar sendo contado no meio dos discípulos. E Jesus dessa vez trata a vida de Pedro. E se Pedro estava pensando que Jesus nunca mais ia confiar nele, Jesus coloca nas mãos de Pedro, ou no cuidado de Pedro, o que era mais valioso para Jesus, que eram as suas ovelhas, o ser humano. E Pedro precisava ser tratado. Olha o que Jesus faz, para cada vez que Pedro negou Jesus, Jesus fez Pedro dizer, eu te amo, Jesus. Aleluia. Jesus trata Pedro. Eu quero dizer isso para você hoje. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho do teu erro, não importa o quanto você já errou na sua vida, o que importa para Deus é o tamanho do teu arrependimento. Se hoje você quer mudar de vida, se você hoje quer ter uma vida com Deus, se você quer ter hoje a sua vida dirigida por Ele, é isso que importa para Deus, porque você vai sentir o perdão de Deus na tua vida. Eu entreguei a minha vida para Jesus quando eu tinha 18 anos de idade, não faz tanto tempo assim, mas já uma caminhadinha, né? Mas até os 18 anos, eu andava com gente da pesada. Os meus amigos eram ladrões. Na época, né, que era moleque, o que rolava era maconha. Meus amigos eram maconheiros. Eu andava no meio dessa turma, eu tinha tudo para ter virado um bandido. Eu morava num lugar que era conhecido como Sobradinho, e o lugar era tão perigoso que quando estava caindo balão e vinha o pessoal de outros bairros para atrás do balão, quando o balão entrava no bairro que eu morava, eles davam a volta com o carro e iam embora. Eu falei, não, ali a gente não pode entrar para pegar balão. E eu andando 16, 17 anos com essa turma, e às vezes numa padaria, num bar, os meus amigos maiores pediam cerveja, e eu falava, dá uma para mim também. E aí o camarada, lógico, com toda a responsabilidade, falava, você não, que você é menor, você não pode. E eu ficava doido com aquilo. Eu falava, eu vou fazer 18 anos e ninguém vai me segurar, aí eu vou poder fazer o que eu quiser, tomar o que eu quiser, ninguém vai falar para mim, você não pode. Essa era a minha estratégia de vida quando eu fizesse 18 anos. Eu falei, ninguém vai me segurar. Acho que Deus falou de lá do céu, falou assim, eu vou te segurar. Com 18 anos, eu entrego minha vida para Jesus.
E Jesus começa a mudar a minha vida. Os meus amigos, um deles que era o mais, vamos dizer assim, perigoso, foi morto pelo investigador. Tomou um tiro de 12 na nuca. O irmão dele, depois conversando com a gente, falou que foi reconhecer o corpo dele no IML. O outro amigo nosso participou de um assalto, e a polícia foi atrás dos bandidos, e eles pularam o muro da linha do trem, e esse meu amigo tentou pular, não conseguiu, e a polícia meteu fogo nele, ele morreu. Eu era para estar nesse caminho, mas eu escolhi viver um caminho melhor a partir dos 18 anos, aleluia, e é esse caminho que eu estou falando para você. Se você ainda não conhece, conheça hoje. Se você já conhece, entregou já a sua vida para Jesus, continue firme com o Senhor. Já faz mais de 30 anos que eu ando nesse caminho, que eu sirvo ao Senhor. Eu nunca me desviei do caminho do Senhor, e eu sempre procuro andar agradando a Deus. A gente é falho, a gente erra, somos humanos, mas Deus está sempre disposto a nos perdoar, a segurar pela mão e falar: vem, se levanta, vamos andar juntos de novo. Foi o que Jesus fez com Pedro. Falou: Pedro, se você me ama, se levanta aí, Pedro, e continue andando comigo. Aleluia, glória a Deus. Pedro é tratado por Jesus. Isso traz um grande ensinamento, que não importa o quanto eu peque, Deus está sempre pronto a nos abraçar, nos carregar no colo, nos chamar de filho, de filha. Porque nós criamos a imagem de um Deus que parece que está lá no céu, esperando alguém errar aqui na terra, alguém cometer algo que desagrade a Ele, para Ele mandar um raio, uma maldição sobre a vida da pessoa. E a gente ainda faz um Deus que é bom de mira, porque onde a pessoa estiver, Ele acerta. Então a gente criou um Deus assim. Só que a Bíblia fala que Deus, Ele é amor. Deus, Ele nos ama. Qual o pai e a mãe, por mais que o filho tenha errado, se o filho bater na porta de casa e falar: me perdoa, eu não quero mais fazer o que desagrada a vocês, eu quero honrar o Senhor Pai, honrar a Senhora Mãe, eu quero obedecer vocês. Qual o pai e a mãe que não vai falar: filho, vem cá, eu te amo, filho, vem cá, faz parte da nossa família de novo, não fuja mais, não cometa coisas erradas mais. Quanto mais Deus, Jesus entregou a vida por mim e por você, e Ele vai fazer de tudo para que eu e você chegue até o céu. Jesus vai fazer de tudo por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Para terminar essa mensagem, Pedro é tratado por Jesus. E olha agora o livro de Atos, capítulo 2. No capítulo 2 fala sobre a pregação que Pedro faz. Uma pregação que o resultado foi o seguinte. Nós vamos ver o versículo 37, 38 e o 41. Atos capítulo 2, versículo 37. Olha o que diz aí, depois da pregação que Pedro faz no meio da rua. Diz assim, ouvindo eles estas coisas, o que Pedro pregou, Pedro fala dos profetas, fala do rei Davi, fala que todos eles estavam falando de Jesus, anunciando Jesus. E aí, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Versículo 38, olha a resposta. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Olha a resposta de Pedro: se arrependam, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41, olha só: então os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados, e os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Oh, aleluia! Olha só a transformação que houve na vida de Pedro. Depois de ter negado Jesus 3 vezes, Jesus trata Pedro e fala: Pedro, você me ama, não é porque você errou que você não vai mais andar comigo. Hoje é o dia de você se arrepender, hoje é o dia de eu me arrepender, hoje é o dia de eu dizer: Senhor, eu preciso de Ti. O ser humano às vezes acha que é tanta coisa, porque tem um cargo importante, porque ganha um bom salário, às vezes tem mansões e acha: não preciso de Deus. Nós conversamos com um homem, que ele falou para a gente: pastor, eu não preciso de Deus, Deus me atrapalha. O ser humano às vezes acha que é tanta coisa, porque às vezes tem conhecimento. Se o ser humano pensasse um pouquinho, se Deus tirar o oxigênio da terra, acaba tudo. Se o sol chegar, isso os cientistas dizem, se o sol chegar milímetros ou menos, parcela de milímetros, se aproximar um pouco da terra, acabou a terra, derrete tudo. O engraçado é que o ser humano pensa que é tanta coisa, e a terra está presa no quê? Por acaso ele comprou cabos de aços e amarrou em algum lugar que a gente não está sabendo? Mas é tão gostoso quando acontece isso. Pedro, ele se arrependeu, e ele passa essa experiência para as pessoas que perguntaram para ele: o que eu faço agora? Pedro falou: se arrependa. Tudo que você fez de errado, há tempo de você se arrepender. A palavra de Deus, que Deus, Ele esquece do nosso tempo de ignorância. Se nós erramos e achávamos que isso não tinha nenhum problema, o que eu fazia não tinha nenhum problema, não desagradava a Deus, eu descubro isso, Deus não gosta, não agrada a Deus. Eu preciso me consertar e falar: Deus, me perdoa disso. E a gente tem um ditado, isso não está na Bíblia, mas a gente fala: pecado confessado é pecado perdoado. Deus te ama. E Pedro descobre isso quando Jesus trata ele. Hoje Deus está tratando a minha vida, Jesus está tratando a sua vida hoje também. E Pedro ali faz uma pregação no meio da rua, e quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus e foram batizadas nas águas naquele dia. Oh, aleluia! A gente pode arredondar o número aí para 3.000 pessoas. Então foram 1.000 pessoas para cada vez que Pedro disse não, e depois para cada vez que ele disse: Jesus, eu te amo. Então olha o tratar de Deus, olha o tratar de Jesus com Pedro, e transformou Pedro num dos maiores pregadores. Glória a Deus. Deus quer transformar a tua vida também, como um dia transformou a minha. Quando eu via crente na rua, e naquele tempo o pessoal não tinha celular, era a Bíblia embaixo do braço mesmo, Bíblia assim de papel, né? E às vezes eu estava com os meus sobrinhos, às vezes alguns crentes vinham entregar folhetinho da igreja, a gente zoava, a gente tirava barato. E um dia eu conheci esse Jesus maravilhoso, e é Ele que eu te apresento hoje. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos um pouquinho. Será que você tem caminhado como Pedro, negado Jesus?
não querendo que Jesus dirija a sua vida. Aquele que deu a vida para nós, como essa pessoa que falou para nós que ela não precisa de Deus, este homem que falou: não preciso de Deus, eu quero andar com as minhas forças. Mas tem hora que a gente vê que só Deus. É triste quando o ser humano se depara com uma situação que ele vê que ele não pode fazer nada. Às vezes o médico não pode fazer nada, o advogado não pode fazer, o melhor amigo não tem como ajudar. Mas não precisa chegar nesse ponto. Basta que a gente fale: Deus, eu te reconheço como o Criador de todas as coisas. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida hoje. Esse é um tratar de Deus comigo e com você hoje. Jesus te ama.